So smoke something, drink something, pop one. 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 Fala galera, tô aqui com o Everson. Já fizemos o vídeo, já apresentamos ele, um vídeo anterior no canal. Então, acho que estava em torno de 16 a 18 semanas. Hoje já estamos a 10 semanas do campeonato, 10 semanas e meia de Curitiba. Já é um físico totalmente diferente, um físico bem mais apresentável, né? Outra qualidade. E hoje vai ser o treino de ombro... De ombro e costa. Ombro, Estímulo de peito e costas. Então vocês vão ver como o peito dele melhorou. Aí é uma periodização bem diferente do Léo, né? Peito, ombro e costa. Então é um treino bem diferente. Procurem lá o Léo, que ele conseguiu trazer volume em vários pontos que nós precisava. Agora a gente vai entrar numa fase que ele vai voltar a focar um pouquinho em perna. Então fala um pouquinho da preparação, comendo muito bem ainda. O peso já caiu 8 quilos. Caiu, a gente está praticamente aí 3 semanas, né, que a gente começou o pré-contest, né? Lembrando que off também a preparação, a gente sempre equilibrando ali, mas estou comendo bem, fazendo 35 minutos de cardio, de descanso 40 e a força só aumentando nos treinos. E o que o Lucas falou também em relação ao treino, né? É um treino totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver. É um treino onde a gente faz um exercício para ombro, um exercício para peito, retornamos para ombro, depois a gente começa as remadas para costa. E no outro dia é só costa e a gente trabalha também 2 exercícios para bíceps. Aí tem um dia só de braço. Então a minha rotina de treino tá toda específica para mim, para melhorar meus pontos, né? Meus pontos fracos. E foi toda aí montada pelo Léo, né? Que faz parte da nossa equipe aí, juntamente com o Lucas. E hoje a gente vai mostrar um pouco do treino e no final do treino mostrar um pouco do físico também, né, Lucas? E vocês veem que dá muito certo pelo físico dele, né? Pra você pegar a evolução que eu postei no Instagram esses dias dele, nesse off-season, melhorou muito o peito, melhorou muito o braço, melhorou a costa, todos os pontos que a gente precisava. E vocês veem a importância de fazer um off limpo, que ele começou a preparação, eu baixei 100 gramas de arroz cada refeição e o físico já respondeu absurdo, já está condicionado, começando a ficar condicionado. Então é isso, acompanhe o treino e já já a gente mostra o físico. Aqui com o melhor pré-treino do mercado, meu preferido é o Muscle Bunny. Experimentar aqui, né? Segredo. Ele tem muita cafeína ou tem pouca? Pouco, é 2 doses para tomar. Vou tomar uma. Aí, vem 100 gramas, tá? Aprovado o sabor. Bom, né? O bom é que o coach vem avaliar e treina com a gente também. E lembrando, galera, sempre a gente começa com uma série bem leve, né? Para aquecer bem, aí a gente vai progredindo o cargo no decorrer das séries aí e tentando trabalhar na última série ali entre 6, 8 repetições com carga máxima, sempre aquecendo para... É uma série válida hoje? Uma série válida para cada exercício. Nesse de ombro também? De ombro também. Tipo, progressão, a gente vai estar trabalhando aí, não é uma série só, a gente faz uma série de aquecimento, outra progredindo carga, mais 2 progredindo e na última a gente vai para a carga máxima, onde é a série do trabalho realmente. Eu acho que a gente está bem em relação ao condicionamento para 10 semanas, igual a gente sempre trabalhou. Eu acho, né, tipo assim, que a gente sempre manteve isso. Acho que só no primeiro campeonato, né, que a gente deu uma, tipo assim, porque tu quis também, para ver como respondia, né, o físico em relação a... A gente não conhecia o físico, né, e teve todo um ano ali bem controverso, saiu de São Paulo para o Acre, estava com um laboratório não confiável, ficou natural no meio da preparação. Então várias coisas ali que atrapalharam, estava se formando, então estava numa rotina bem conturbada. Ele chegou 6 semanas bem atrasado, na verdade. Aí... Se a gente puxar as fotos, tipo, de 10 semanas do primeiro campeonato que a gente fez juntos, para esse último que a gente vai fazer agora, o último não, né? O último, assim, entre aspas, vai ter os demais. Mas tem uma diferença muito grande no físico em relação ao condicionamento e volume. Exatamente. Então, a gente fez um off muito bom, a gente conseguiu dar prosseguir. A gente fez o Olímpia no passado, fez o Olímpia Brasil, e eu acho que ele tirou 10 dias de férias. Ou na segunda-feira ele já me pediu a dieta, se não me engano. Então ele já saiu em dieta ali e fez toda a diferença, porque agora 10 semanas ele está bem condicionado já, ele está comendo muito, na verdade.
E o peso está caindo, então o sinal que ele está adiantado é esse, que ele não está usando estimulante, não está usando tireoidiano, está com uma quantidade alta de comida, quase nada de cardio, e o peso caindo. Foi isso. Bora. Bora, 10 semanas. 2. 1. Vai. Bora. Na verdade, a gente já tá com 2 campeonatos certos. Quase, talvez 3. E fora o Olímpia, que se Deus quiser, vamos pegar essa vaga esse ano de novo. Então, eu fiz questão de a gente estar gravando hoje para ir mostrando o off e o decorrer da preparação, como o físico vai mudando, como o físico vai transformando. Provavelmente daqui a um mês a gente faz outro vídeo para já mostrar o físico semi-pronto. E a gente vai estar gravando tudo em Curitiba, vai estar gravando tudo nos campeonatos, a Peak Week. Então, para você que quer aprender, para você que quer ver o que um atleta profissional faz, vai ser muito legal estar acompanhando a saga do Everson. Além de mim também, né, Lucas? Vai estar com muitos outros atletas também, né? Sem ser profissional lá, né? Profissional vai ser só eu que tu vai levar? Curitiba? É. Tem o Emerson. Aí tem o Emerson também na Men's O Physique, Emerson, né? e eu acho que vem uma wellness lá da Argentina. Top. Acho que é a Flor. Mas no caso, vai ser bacana que a gente vai fazer com você igual fez com o Renan, entendeu? Pegar uma sequência de campeonatos, a preparação em si, até melhor que com o Renan, que você mora mais perto. Então dá pra fazer a preparação em si. O Renan a gente mostrou os campeonatos. Mostrar a rotina, né? A rotina, o feedback dos árbitros. Então... Fiquem ligados, viu? Fiquem ligados. E a galera aí que quiser fazer parte do time, só entrar em contato com o Lucas aí, porque, tipo, não é porque eu sou atleta dele, né? Mas vai fazer 3 anos que a gente tá junto. 3 anos. E, tipo, nunca, sempre... Quando eu tava lá no Acre, ele me auxiliava em tudo. Tipo assim, toda semana. Aí aqui agora, quando eu me mudei pra São Paulo, primeiro ano eu fiquei na casa dele, né? Como a galera que acompanha mais tempo sabe. E era atualização todo dia, eu, ele e o Rick na época. E de lá até hoje estamos juntos e a atenção é a mesma desde sempre. Independente, tipo assim, se ele confiasse no meu trabalho ou não, ele tava lá e falou assim, pô, o cara tá se dedicando, o cara é isso. E ele é assim. Então por isso que eu indico pra galera aí que quer realmente mudar o físico, né? Realmente aí ingressar como atleta ou só mudar o físico mesmo. Um cara aí que vai te trazer resultado e um cara que realmente gosta do que faz e o mais importante, né? É um cara que tem credibilidade, não é à toa que tem mais de 200 atletas aí ativos. Esse ano eu já fiz a conta, já foram mais de 30 troféus, 4 overall. E assim, pode falar, o Everson é um atleta promissor e tudo, mas o primeiro ano que a gente trabalhou, ele era recém-entrado no profissional, acho que ele não tinha nenhuma pretensão de pegar vaga, eu acho que a gente queria pegar uma primeira chamada. Então a gente fez o primeiro campeonato, viu que ele estava bem, fez o segundo, pegou o terceiro e viu que a vaga era possível. Mas já não tinha expectativa nenhuma de vaga. Foi uma vaga ali que a gente viu que ele tinha potencial realmente. Viu que ele poderia pegar a vaga naquele ano. Nosso plano era pegar em 2024. E isso foi em 2023, né? Sim, 2023. Vai fazer na estreia do Pro. Aí tu chega e tu tem um treino lá de 2 horas, 2 horas e meia, onde tu, sei lá, deu 40 minutos mesmo, mais pump nenhum, tá só, não tem glicogênio nenhum pra puxar, tá depletando o físico, estressando. E você tem um metabolismo acelerado, né? Você começa a preparação, começa a acelerar, tipo agora caiu 10 quilos praticamente, mesmo comendo bem. Então se o treino não for bem periodizado, o treino não for com volume feito pro Everson, assim, com volume baixo, é um cara que depleta demais e dificilmente vai encher. A galera até estranha, né, quando vê a quantidade de carbo que a gente está ingerindo e secando. É muita comida. E refeed 2 vezes na semana, praticamente. Ser feito toda terça, hoje é dia de hambúrguer, e sábado a gente está fazendo um carbo alto mais limpo. E o peso continua, o físico e o peso respondendo. E lembrando, né, isso é estratégico. Não é para qualquer, não é todos os atletas que o Lucas passa isso. Ele responde muito bem. Então, assim, o atleta ele não tem tempo para perder. Por exemplo, era um ano que ele podia ter brilhado ano passado no Olímpia, no Brasil, e ele trouxe uma regressão. Então, às vezes, ele perdeu um patrocínio. Então, às vezes, você que é atleta, uma escolha errada, como eu falei no Instagram, pode atrasar muito sua carreira
Então não perca tempo com coach ruim, não perca tempo com treinador ruim, porque você precisa estar evoluindo sempre. E outro fator também, acho que determina muito, né? Que é em relação do ambiente onde a gente treina. Aqui, eu treino aqui no CT da O2, né? Aqui na Moca. Tipo, tem todos os aparelhos que a gente precisa para trabalhar, principalmente o dorsal, que a gente precisa evoluir. Então isso ajudou muito. Tá ajudando, né? Nessa evolução também. Aqui que o Everson treina, né? Então você tem que me acolhe muito bem, sempre que eu preciso ver ele. As nossas fotos de atualização você pode ver aqui na sala de pouso da O2, então é um CT muito completo. E a gente é sempre muito bem-vindo, né? Então é um lugar muito bacana que o Everson tem evoluído muito. Sim. Agradecer o Thiagão aí que dá a oportunidade de a gente estar treinando aqui. Sempre abre as portas pro Lucas, a gente está gravando conteúdo. Isso é muito bom. E agora aqui mudando um pouco o assunto e no mesmo assunto, né? Queria saber a opinião do Lucas, que eu acho que depois da estreia do Kaique, final de semana agora, né? Todo mundo viu o físico dele, tipo, pra mim, né? Evoluiu bastante, mas ele precisa muito de dorsal. E era o que... que a gente está trabalhando também para melhorar. E até em relação a ter a dorsal um pouco mais alta. E eu acho que a gente melhorou muito em relação a isso. E, na minha opinião, né, tipo, ele mantendo o trabalho aí, não vai ser um trabalho de 1 ano, acho que uns 2 anos para poder realmente melhorar, que é um trabalho específico. Às vezes tu consegue melhorar, igual a gente está melhorando, vai mostrar para vocês, e às vezes não. Então, queria saber a opinião do Lucas, o que ele acha, se dá ou não, ou se ele deveria voltar para mens. Cara, Como um coach, né, é experiente. um físico muito bom, né, o Kaique, ele é um cara muito focado, só que eu acho que ele errou no ponto que eu até falei no podcast. Acho que ele fica pronto muito antes, custa demais, assim, eu não vejo necessidade disso, não é uma crítica, mas é a minha visão, tanto que o Everson come muito bem, e é um cara que também tem um metabolismo muito acelerado. E eu acho que a questão da dorsal é um defeito estrutural, né? Se ele não, eu espero que ele consiga corrigir, porque ele é um cara muito forte, é um atleta que se ele melhorar aquilo ali, se ele vier no melhor dele, ele pode sim brigar na Classic, mas se ele não conseguir trazer aquela parte baixa da dorsal, que eu não sei se tem correção, eu não vejo ele brigando por colocações, pode ganhar um show ou outro, mas não vejo ele brigando nas cabeças. Um monstro aí. E aí, monstrão? Tá bem? De boa? Tá bem? E aí, monstrão, tá bom? Ele tava no discurso bonito aí, não quis atrapalhar. Gorila aqui, Isso aí. vai competir agora em Dubai? Sim, Quantas semanas? 6 semanas aí pela frente e agora, Tá no melhor físico? com certeza, sempre cada vez aprimorando mais e agora nessas 6 semanas é buscar uma condição extrema. Vai trazer os 100 mil pra gente, 100 mil dólares. 70 mil. 70 mil. Minha categoria é 70. Tá né? bom, né? Tá bom, né? O dólar tá bom, né? Então vale a pena. Mas é um bom campeonato, com certeza. E bem Foi ano disputado, passado, né? Foi ano passado, fui em 4º lugar. Na minha opinião, assim, olhando as fotos, pelo menos um 3º, até um 2º, porque o cara, assim, ele era bom, mas ele tava muito... Pode ir agora, do Breon não, eu não tinha costa suficiente ali pra me comparar ele. Não... Mas aquele ali foi teu físico, teu melhor físico, sem dúvida. Obrigado. Tipo, até no campeonato... Na verdade, foi teu segundo melhor físico. No outro campeonato que tu fez, acho que tu subiu melhor ainda. Tu deu enchida mais. Eu subi mais cheio, porque no Dubai eu subi com 99, mano. Pois é, Subi tipo... muito puxado. Na Europa foi tu conseguiu a vaga, não foi? Sim, aí eu subi com 103. Eu pensei que o Jesus ia ganhar. O Jesus de quase, eu falei, caralho, o Jesus é uma fibra só. Só que a linha não é tão agradável. Pois é, pô. Tipo, ele ganhou do Jesus, que foi um dos atletas que bateu de frente com o Josema, lá na Espanha. Tipo, ele ficou em segundo do... Aquele polonês muito bom também. Muito bom também. Foi, na verdade, Foi pro Olímpia até? O polonês foi ele ganhou, ele já tava com a vaga. Adrian Seranek. Isso, ele já tava com a vaga, porque ele já tinha ganhado o Polônia. Sim. Eu ia no Polônia, mas acabou não dando certo. Foi uma confusão, né? Que perdeu o voo de um, perdeu o voo de outro. Isso, aí beleza. Aí também no de... Vixe, só... Eu mandei 100 conto pra ele, falei, mano, 100 conto aí pra... Me ajudou lá. Tinha perdido 2 passagens, vai que a vaga é tua. É, isso aí. Aí, nossa, ali eu tive muitos sacrifícios até financeiros, porque foi tudo na hora, assim, comprar passagem. Tá bom, aí foi, mas graças a Deus deu tudo certo. Talvez o Jesus ele tava mais seco que eu. Só que ele Acho não... que ele é sempre o mais seco do show que ele vai, né? Eu poderia ter chegado mais seco que ele em Dubai, mas eu vi que precisava de um pouco mais de volume, não tinha como. E ele chegou muito dry, mas acabou chegando achatado. E a linha também não favorece tanto. Isso, também. Aí ele tem uma cintura que não favorece tanto em relação a outro. E eu vi que, se eu não me engano, ele fez uns 6 shows, depois daquele ele fez umas... os caras até ele levar a vaga, né? Falei, caralho, mano, o bicho tá nessa condição aí 2 meses.
Esse cara é doido, mas aí isso daí depois tem um preço a cobrar, né? Você sabe que Tomara que torce que não, né? tomara que Mas, não, claro. mas inclusive é legal alertar isso, Guilherme, que a gente está vendo muita gente que não procura um médico, né? Que vai fazendo as coisas na doida. E o Gorila é um cara aí saúde, que está muito tempo no esporte, um cara que traz exemplo, é o Gorila. um cara que se ele tiver que ficar um ano sem competir, ele fica. Se tiver que parou agora, ele para. Eu não tenho papo na língua, pra mim, sou amigo do Eric, amigo do Gorila, mas acho que se o Gorila chegar 100%. na condição de Dubai 100%, eu acho que tu leva. Dele, né? E que vence o melhor do dia, né? não, Tipo assim, palco é tudo isso é no palco, né? Claro, eu admiro muito o Eric, ele é um classe que tem uma linha boa, ele veio da Men's-Physique, conseguiu se adaptar à categoria, que é uma coisa difícil. E ele sempre tá brigando, sempre tá indo pro Olimpo, então é um cara assim, acho muito que foi, consistente. não sei se foi ano passado, ano retrasado, ele ganhou 2 shows fora, Ano não passado, foi? eu acho. Ele ganhou o Pitbull. Isso, ganhou o New York Pro, não foi? A New York ele perdeu pro Matt. Isso, Ganhou um e verdade. perdeu no outro. Então vai ser um show muito bom Eu de competir com ver. ele vai ser muito legal. Valeu, Gorila. Obrigadão pelas palavras. Tamo junto. Tamo junto. Na torcida. Valeu, Deixar galera. tu treinar. Tamo junto. Isso aí. Obrigado. Aquilo que a gente fez naquele dia lá. Ele tá aqui, ó. E ativa bem a parte de baixo. Isso. Tu alonga. Sem levar o ombro. Tu pode apoiar aqui também, como se sentir melhor. Ou com o ombro deitado. Esse é um exercício muito bom, galera. Ativação da parte inferior das costas, né? Parte baixa. E onde a gente está trabalhando para melhorar. É um exercício que toda academia tem um crossover, uma polia e um banco, onde tem a angulação. Vai. E ó, a escápula sempre contraída, nada de relaxar na hora que tu alonga. O alongamento total, onde tu joga pro ombro, isso não vai te dar uma expansão maior nem nada. A gente quer manter a conexão aqui, ó. Isso. Boa. Muito bom. É um exercício que eu nunca tinha feito. Ele pega realmente, espreme muito aqui o latíssimo. Pega as tíbias transversais do dorsal. Né? Então é um exercício bem eficiente para quem quer ser. Para quem quer construir, quer ser atleta de alta performance mesmo, quer construir detalhezinhos. Como eu falo, essa parte do treino eu não entendo, eu passo tudo pro Léo. Mas eu vejo que é um exercício bem eficiente. Deitado? E a gente está aqui com a mulher do Everson. E aqui a gente vai desmascarar ele. Como é o Everson em casa? Disciplinado? Muito Dá trabalho? disciplinado. Não dá trabalho não. Não Tranquilo. se estressa, pode Não. tomar trema à vontade. Pode tomar, eu que não posso. Então assim, galera, às vezes é muito legal você conhecer a mulher do atleta, porque às vezes o atleta é mentiroso, às vezes o atleta é sacana, às vezes o atleta está com problema, e você ter essa comunicação com alguém que está perto, ali que está vivendo com ele, é importante. Vai competir também, Não, ainda não. mas o shape está aí, só falta, é só puxar a dieta. Só puxar, mas ainda não, mais pra frente. Alonga toda a escala. Alonga. Isso. Boa. Boa. Pesado, né? Pesado. Eu acho que a maioria, né? Acho que eu também já errei muito de tentar treinar a costa. Muita carga. Com muita carga e tipo, não consegui direcionar o movimento ali corretamente. Isso foi que retardou, né, o meu desenvolvimento de costas. E depois que a gente aprende a treinar, a gente vê que carga não é tudo, né? Carga é relevante, muito relevante no treino. A gente treina para progredir carga, mas em primeiro lugar manter um movimento limpo, né? Então, quando a gente aprende isso e aumenta a carga com o movimento limpo, o teu desenvolvimento é muito mais rápido. E a gente vê, apesar de falar isso, a galera saber isso hoje em dia, a gente vê a galera errando muito nisso, botando carga demais, né? A gente vê remando curvado com 60, 70, 80 quilos e tem menos costa que o Everson. Não tem uma costa tão desenvolvida para aquilo.
Então, acho que um parâmetro muito legal é que se você está botando, sei lá, 50 kg numa remada curvada e você não tem o mínimo de desenvolvimento do músculo do dorsal, e o seu braço está muito grande, por exemplo, está errado. Então, é muito comum a gente ver isso. O cara com bração, bíceps gigante e zero dorsal. O que quer dizer? Que está puxando tudo com o braço. Então, o cara treina braço, treina costa e no treino de costa, braço também. Direto. Então, é um parâmetro legal para você ver. E a maioria das pessoas erra nisso, põe muita carga no treino de costa. Eu hoje sou um cara totalmente sem ego, se tiver que botar 5 kg, eu ponho 5 kg. Mas a gente vê que a galera quer botar carga. Né? Apesar de saber que não precisa, saber que precisa melhorar a contração, 90%, 95% usa mais carga do que deveria. Isso é verdade mesmo. Eu era assim, não vou mentir. Eu também, sabendo disso, mas eu queria botar carga, eu queria botar 60 na remada curvada, eu queria botar o peso de alguém. Aí tipo assim, pô, tô treinando pesado, fazendo uma puxada, zerando, fazendo aquela gangorra, totalmente errado. E as costas não melhoravam Só atrasou nada. o meu desenvolvimento, só atrasou o meu objetivo do Everson, que é desenvolver a musculatura. Não somos powerlifters, então haja como um bodybuilder. Fora que o risco de lesão é muito maior também, né? Exatamente. Lembrando, galera, evolua a sua carga. A gente não tá falando assim, eu consigo fazer com mais carga, eu não vou aumentar. Aumenta, claro que aumenta, mas preservando o movimento, sempre. Principalmente no grupo, não digo nem dorsal, que tem cara que tem dorsal boa, mas você que tem aquele grupo deficitário, normalmente você tem dificuldade de ativar ali. Então, no peito, na costa, baixa a carga, sente o músculo, vai progredindo devagar, vai vendo a musculatura responder. Se você entupir de carga aquele músculo que não é desenvolvido, provavelmente você está distribuindo para outros músculos. Como vocês podem ver, o Everson está pequeno, né? Que ele perdeu 10 quilos. Então, tá ficando E pequeno. outra, vou aproveitar aqui o canal do Lucas pra, Genofarma, viu? Melhor lado. Almost past the light. My grip's like is around the knife. Cause the feet don't have to fight. But I'm chained to the afterlife. Walk through the ruins of the round table hold. So wise but I'm all just devastated. I strike the illusion, cause the make of my soul is the path that I take, not the road I hated. Into the abyssal waters. 10 semanas ainda. A semana muda muito. Tipo, igual eu falo, tipo, nas últimas semanas, né, sei lá, nas 3 últimas, muda muita coisa. Quando tu tem 10 semanas que tu não erra, faz tudo 100%, e tu tem um direcionamento, o Lucas está toda semana aqui junto comigo, então, graças a Deus, tenho esse privilégio, né, ajuda muito. A gente, tipo, confiança só aumenta. Cada treino, cada semana sempre, se ele viu que o físico não respondeu bem nessa semana, tem como reverter, então não é algo que vai te preocupar. Pô, a semana não foi tão boa, a gente foi lá, fez a avaliação, a gente precisa melhorar isso, isso e isso, faz os ajustes, na outra semana a gente já volta ao normal, já melhora. Então isso traz confiança pra gente. E é muito legal ver de perto, porque, por exemplo, teve uma semana, quando começou a preparação de verdade, uma semana ele perdeu 3 quilos, na outra semana ele perdeu 4 quilos. Então só que, se eu tivesse a distância, provavelmente eu faria, botar comida que o peso está despencando. Só que pessoalmente ele está gigante. Então, tipo assim, é realmente água que está indo embora, o físico está preservando, está respondendo bem. E a gente está comendo bem, não está surrando. Então, realmente, isso aconteceu ano passado também. Então, esse é o legal de você trabalhar com um atleta mais de um ano. Quem sabe que ele tem esse drop de peso no início da preparação e agora chegou a 110, 108, você está estabilizando mais. E essa atualização semanal é agora no início, né? Assim, a gente está fazendo 2 vezes na semana porque a resposta está bem rápida. Mas a tendência é ali que 6 semanas a gente começa a atualizar todo dia. É a forma que eu gosto de trabalhar. É a forma que eu acho mais válida, porque o físico oscila muito. Então eu trabalho de acordo com a oscilação do físico. Tem físico que às vezes uma semana, 10 dias, 15 dias, você pode manter aquele plano que não tá tão responsivo. Mas chega a reta final de preparação, você tem que alterar. Tem que estar alterando frequência, tem que estar vendo frequência, porque o físico responde muito bem. Por outro lado, faz 2 semanas que eu não mexo nada na dieta dele. Assim, só o refeed e segue, só o refeed e segue, e está respondendo bem. A parte mais importante, guarde os pesos.
still prosper. It's only chains on one shade darker. Almost past the light. My grip's like is around the knife. 'Cause the feet don't have to fight. But I'm chained to the afterlife. Fechou. Agora ver o físico. $108,5 kg hoje. 108. E esse ano vai ser qual lado? O outro lado tá bom esse ano, mas o glúteo desse lado aí destaca muito. A gente sempre fica nessa dúvida de qual lado. Aí, isso aí, perfeita pose. O bíceps de costa melhorou muito. E a gente sabe que o que define a Classic é o duplo bíceps de costa, né? A gente viu esse final de semana que aconteceu. É a pose que, assim, que desempata, né? Se o cara tem um bíceps de costa bom, como o Josema, por exemplo, que não tem uma linha boa, o cara passa na frente de todo mundo. E se não tem, ele cai muito para trás. Então, é uma pose assim que eu diria que é a pose principal do esporte hoje. Físico bem adiantado, né, para 10 semanas, a pele já está afinando bem. A cada semana a gente está vendo uma mudança boa no físico, a perna já está bem mais agressiva, está com um aspecto de preparação já. E a gente consegue ver que o volume está preservando, a gente precisa que é peito, ombro, braço, as costas melhorando bastante. Então sigam acompanhando aí, provavelmente daqui a umas 3 semanas a gente vai estar fazendo outro vídeo, 3, 4 semanas, para mostrar a preparação de 6 semanas, 2 semanas, para vocês estarem vendo como o físico transforma e como a resposta do físico. A gente está bem contente com o resultado que tá até agora, bem contente com o trabalho, principalmente com o peito. Eu não tinha esse peito, eu tenho no meu Instagram comparação, o peito ficava bem vazio e o peito está conseguindo se manter bem cheio. Tipo, querendo ou não, a gente fez um exercício pra peito, não foi um treino de peito. Não, já tá vazio, o pano tá na costa já. O peito era uma pose que faltava bastante peito, e o peito hoje está conseguindo preencher o vão que tinha. Faz o de costas com a pose contraída. Fala com as costas? Com glúteo. Com glúteo? Contraído. Assim fica mais largo. Conseguiu adicionar bastante carne, tanto na parte alta quanto na parte baixa. Vai mudar bastante ainda ao longo da preparação. Faz o quarto de volta. O quarto de volta que é um ponto forte do Everson. O cima relaxado dele é bem forte, bem agressivo. E o Everson, quando ele vai secando, a cintura dele afina muito, muda bastante. Esse quarto de volta dele também é bem forte, bem agressivo. Então é isso, físico é esse, 108,5 kg, sigam acompanhando, que a gente vai estar mostrando todos os detalhes, vai estar mostrando ao longo da preparação, vai estar mostrando as manipulações que a gente está fazendo na dieta, mas a gente não está mexendo nada agora, vai estar mostrando a reta final, vai estar mostrando a finalização, vai mostrar o show em Curitiba, então vai ser muito bacana de acompanhar, vocês vão estar vendo de perto toda a preparação de um atleta Classic Physique profissional, que já foi para o Olímpia. Quer encerrar aí, pai? Consegue falar? Só queria agradecer mais uma vez, né? Acompanhe, que falta 10 semanas, o físico vai melhorar muito ainda. Isso aqui é só uma prévia do que tá por vir. Tá bem longe do físico que a gente vai apresentar. E se Deus quiser, a gente vai trazer um físico aí totalmente renovado, conquistar essa vaga, ganhar outros campeonatos que a gente tem em mente. E é isso, vamos pra cima, vamos trabalhar, que se Deus quiser, esse ano tem muita coisa boa pra gente. Valeu!